irmão ainda vai gravar ainda. Livro de Jonas, ele está depois de Obadias, é um profeta pequeno, um profeta menor, e antes de Miqueias. É um livro muito grande, meus irmãos, ele tem 4 capítulos. Quem conhece aqui a história de Jonas? E quando a gente fala de Jonas, a gente pensa logo em quê? Eu ouvi aí. Peixe na baleia. Na baleia. Na verdade, a Bíblia não diz que era uma baleia, diz que era um grande peixe. E a gente, por facilitar a nossa compreensão, a gente aceita também que é a baleia, amém? O livro de Jonas, se você também quiser acompanhar ali, aqui a gente vai ver a história de um profeta, que ele era muito usado por Deus. E a gente vai aprender nessa noite que Deus, quando Ele escolhe alguém, em muitas situações Ele permite o escolhido, o servo dele, a serva dele passar por ventos, passar por tribulação. E a gente vai aprender com Jonas nessa noite algumas lições muito importantes, práticas, que nós temos que aprender. Além dessa passagem, além dessa fase, dessa parte que fala que ele foi engolido pelo grande peixe ou a baleia, a gente vai aprender, amém? Jonas capítulo 1, se você não achou, pode acompanhar ali, o projetor diz assim: o chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, que era o filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa, diga, vai depressa, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. O que Jonas fez, meu querido? Ele fugiu da presença do Senhor, e ele tomou outra direção, dirigindo-se para Tarse. O Senhor disse para ele ir a Nínive, ele tomou outra direção e foi para Tarse. Ele desceu a cidade, versículo 2, de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, ele embarcou para Tarsis para fugir novamente, diz o texto do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Eles atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, ele se deitava, ele dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso eles lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor. Não foge do Senhor não, meu querido, porque ele já lhes tinha dito, versículo 11: visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles se perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E ele respondeu: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Tudo isso pela desobediência, pela dureza de coração de Jonas. Então eles clamaram, versículo 14, ao Senhor:
Senhor, nós suplicamos, não deixe-nos morrer por tirarmos a vida desse homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida eles pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e aí este se acalmou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Quem fez? O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro desse peixe 3 dias e 3 noites. Aqui, meus queridos, acho que o texto é bem claro. Aqui a palavra começa a narrar a história dele, que ele recebeu um chamado do Senhor para pregar contra. Diga: pregar contra. Pregar contra. Já é difícil a gente pregar coisas boas, na verdade, mas ele recebeu do Senhor uma ordem: vai e pregue contra a cidade, porque a maldade daquele povo subiu até a minha presença. Jonas tinha pregado sobre a restauração, das fronteiras ali de Israel, no reinado de Jeroboão II. Ele tinha pregado que o Senhor ia restaurar ali aquelas ruínas, aquilo que os inimigos tinham destruído, e o maior inimigo do povo naquela época era justamente os assírios, e Nínive fazia parte. Nínive, os ninivitas eram homens cruéis, terríveis. Muitos aqui conhecem a história. A história vai dizer que eles faziam montanhas com os corpos dos seus inimigos. Eles eram sanguinários, eles furavam os olhos, eles eram cruéis. Não era à toa que Jonas não queria ir para aquela cidade. Só que a história começa dizendo que ele recebe o chamado do Senhor, e ele diz não. Quando ele recebe o chamado do Senhor e diz não, algo começa a acontecer com ele. Ele começa a ficar sem rumo, ele começa a ficar sem direção. A palavra vai dizer que o Senhor diz claramente que ele deveria ir para Nínive, mas ele, por conta própria, o que ele faz? Ele toma outra direção, e a gente leu aqui, com o seu próprio dinheiro, com o seu próprio esforço, com o seu próprio recurso, ele paga a sua viagem. Mas essa viagem não estava com destino a bênção do Senhor, a prosperidade do Senhor. Essa viagem estava com destino com a sua própria morte, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado, da desobediência, em muitos casos é a morte, é a separação de Deus, a comunhão, em alguns casos também a morte física. Quantas pessoas nós conhecemos que desceram à sepultura por causa da dureza do coração, por causa da rebeldia? E a gente percebe que Jonas foi um homem usado por Deus ali no reinado daquele rei Jeroboão II. Ele falou que o Senhor ia reconstruir as fronteiras, que aquilo que os inimigos tinham destruído, o Senhor ia reconstruir, e ele viu isso. Deus usou a boca dele para que as ruínas fossem reconstruídas. Mas nessa fase Jonas se encontra, quem sabe aqui, abalado, angustiado. E se a gente for a fundo, aqui agora no capítulo 2, ele vai começar a orar, Ele diz assim, acompanhe comigo o capítulo 2: dentro do peixe, depois daquele sufoco todo, da desobediência, foi preciso ele parar na boca desse grande peixe, para que ele começasse a pensar. Meus queridos, a gente começa a pensar e aprender aqui com Jonas, que existem muitos problemas, muitas lutas, tempestades que nós enfrentamos, que é por conta própria. Aquele vendaval, aquela tempestade ali, não foi por causa daqueles marinheiros ou daquelas pessoas que estavam ali naquele navio, naquela embarcação, mas foi por causa da desobediência de um homem, de Jonas. Aquele povo estava prestes a naufragar. E aí a gente aprende com isso do que muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje é por causa da nossa desobediência. Quantas vezes o Senhor te pediu algo, quantas vezes o Espírito Santo tocou no seu coração e disse: olha, abandone isso, largue isso, venha até mim,
e você, como Jonas, começa a endurecer o coração. Quantas vezes você viu a mão do Senhor, Deus te abençoando? Traga a memória daquilo que o Senhor já fez na minha vida e na sua vida, mas mesmo assim, por causa da dureza do nosso coração, da nossa desobediência, nós às vezes trazemos vento para a nossa família, trazemos ventania, tribulação para a nossa casa por causa da desobediência do Senhor. Homem, a palavra do Senhor diz que nós somos o cabeça do lar, nós somos o sacerdote do nosso lar. A nossa família não precisa somente de arroz e de feijão, até porque hoje as mulheres trabalham, as mulheres correm atrás, trabalham às vezes muito mais que nós. Então hoje os homens precisam se posicionar para que a sua família não entre em ruína, não entre em dificuldade. Aleluia. Amém. Aqui, por causa da dureza do coração de Jonas, pessoas estavam com a sua vida em risco, e ele desobedeceu ao chamado do Senhor, ele desobedeceu à ordem do Senhor, e ele disse não. Mas porque ele disse não, a gente vai ver mais à frente. Então ele vai e para na barriga desse grande peixe, e somente lá no fundo do poço ele lembra que existe um Deus misericordioso. O Senhor te pergunta nessa noite: será que vai ser preciso você parar nessa enfermidade, nessa doença? Será que vai ser preciso você parar na boca desse grande peixe, assim como Jonas, para você se render, para você decidir ser verdadeiramente um servo do Senhor, uma serva do Senhor? Aleluia. O IBGE vai dizer que nós somos um povo, os evangélicos são muitos nessa nação, mas por que não fazemos a diferença? Será que realmente existem profetas do Senhor que não se vendem, que não se rendem, que não negociam o seu chamado? Será que existem pessoas que realmente são tementes ao Senhor? Jonas aqui, ele estava tentando fugir do Senhor. Meu querido, não tente fugir da presença do Senhor. Aleluia. Você pode se esconder de mim, você pode se esconder do seu pastor, do seu líder, mas nós temos um Deus que é todo poderoso. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe de tudo. A palavra diz que Ele sonda o nosso coração, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Quem sabe você tem enfrentado luta que você mesmo se lançou, e Deus Ele permitiu, para ver se você se quebrantava, para ver se você se humilhava. E Jonas, capítulo 12, ele faz a oração. Para não demorar muito eu não vou ler, mas ele começa a se humilhar, ele começa a se arrepender, ele começa a entender: olha como eu fui duro, como eu fui estúpido, como eu fui desobediente. O Senhor me usou, eu sei que o Senhor deseja me usar para muitas coisas, mas porque eu não quero? E a gente diz novamente, a gente vê aqui no versículo 3, o arrependimento, capítulo 3, o arrependimento de Nínive. No capítulo 2, versículo 10, diz que o Senhor deu ordem ao peixe. O Senhor deu ordem ao peixe. Jonas, já que você não quer obedecer, eu quero você na minha obra, eu quero você no meu altar, eu quero te usar para alcançar nações, multidões, mas se você não quer, eu posso usar até o peixe. Meu querido, o Senhor tem escolhido a mim e você. Não despreze o chamado do Senhor. O Senhor tem te escolhido para fazer de você um levita da casa dele, para fazer de você um missionário, um pastor. O Senhor anseia, o Senhor quer levantar pessoas para salvar. Existe uma causa maior. Isso aqui tudo é maravilhoso quando a gente vem para cá, mas eu sei que o Senhor quer levantar pessoas para alcançar os perdidos. E Jonas não entendia isso. No capítulo 2 ele começa a orar, ele começa a pedir: Senhor, misericórdia. E novamente, pulando para o capítulo 3, aí o Senhor volta a falar com ele. Olha aí a longanimidade de Deus, a bondade do Senhor. Ele não desiste de mim e de você. Ele não vai desistir do que Ele prometeu na sua vida, na minha vida.
Uma hora ele vai te pegar, uma hora você não vai resistir, e você vai falar como Paulo: quem sou eu? Como é que eu posso resistir ao Senhor, ao chamado do Senhor? E no 3, o Senhor disse para ele, no capítulo 3 diz assim, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Já estava tudo pronto. Tudo que o Senhor pede para você fazer, olha, se a palavra é dele, ele vai se responsabilizar pela palavra. Não era da vontade de Jonas, como não é da vontade de mim, de você, às vezes fazer alguma coisa. Não era da minha vontade estar aqui, mas eu disse: Senhor, eis-me aqui. Amém. O Senhor está procurando adoradores, o Senhor está procurando servos, o Senhor está procurando pessoas para proclamar o Evangelho da salvação. O Senhor está procurando pessoas, sim, para curar os enfermos, para livrar os cativos. E Ele te pergunta nessa noite: será que eu posso contar com você naquele trabalho? Será que eu posso contar com você na sua vizinhança, na sua rua? E Jonas, nesse capítulo 3, ele já não resiste, e ele vai. E aqui começa a acontecer o sobrenatural do Senhor. O que para Jonas talvez seria difícil, a palavra do Senhor diz que, versículo 3, agora no capítulo 3, Jonas obedeceu a palavra do Senhor, e ele foi. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer aquela cidade. E aí Jonas entrou e a percorreu durante um dia. No primeiro dia, ele começou a proclamar a mensagem do Senhor, e dizendo no versículo 4, ele começou a percorrer a cidade e disse: daqui a 40 dias a cidade será destruída. Existia um decreto de destruição para aquela cidade. Por causa da maldade daquela cidade, já existiam profecias que o Senhor ia destruir aquela cidade. Mas olha só, o Senhor, antes de fazer alguma coisa, a palavra do Senhor diz que o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus profetas. O Senhor não vai fazer nenhuma coisa na sua vida, seja boa ou ruim, sem antes te revelar. Então o Senhor já tinha revelado àquele povo que se eles não se arrependessem, haveria destruição. Então pela segunda vez Jonas vai lá e prega, e ele diz: olha, daqui a 40 dias essa cidade vai ser destruída. E olha o versículo 5, olha que maravilhoso. Ele não precisou fazer muito, meu querido. Ele não precisou gritar, ele não precisou levantar sua voz, ele não precisou, enfim, ele só precisou obedecer ao chamado do Senhor. E o versículo 5 vai dizer que os ninivitas creram em Deus. Existe um povo sedento, existe um povo que não conhece ao Deus que você louva. Ainda existe um povo, apesar de toda a informação que a gente tem hoje, de toda a rede social, mas ainda existe um povo que não conhece o nosso Deus. Mas como isso será possível? Ainda existe um povo que não conhece esse Deus que nós servimos. E a palavra vai dizer que o povo, eles aceitaram essa palavra. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Jonas não pediu para eles proclamar jejum, para eles jejuar, para eles chorar, rasgar suas vestes, não. Mas como era algo da parte do Senhor, até os ímpios, até aqueles que eram perversos, cruéis, eles obedeceram, eles aceitaram a ordem do Senhor. E aí vem para nós, existem muitas pessoas lá fora que são bem mais tementes, obedientes ao Senhor, do que nós que estamos aqui. E essa palavra serve para mim, serve para todo mundo. Quantas vezes nós somos rebeldes com Deus, nós só queremos fazer o que o Senhor quer, nós queremos barganhar com o Senhor. E esse povo disse que quando eles ouviram a mensagem de Jonas, eles entenderam: não é uma palavra qualquer, não é um profeta qualquer,
é o próprio Deus. Eles proclamaram jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de panos de saco. E olha que tremendo o versículo 6, quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, que era durão, ele mesmo se levantou do seu trono, tirou o manto real e se vestiu de pano de saco, e se assentou sobre as cinzas. Então ele fez uma proclamação em Nínive, o próprio rei, por decreto do rei e dos seus senhores. E ele disse: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Ele tinha proclamado jejum à nação. Versículo 8: cubram-se de pano de saco, homens e mulheres, todos clamem a Deus com todas as suas forças. Ele começou a se quebrantar, ele começou a se arrepender, e ele disse algo que mudou completamente a realidade daquele povo. Ele disse assim, a continuação do versículo 8: deixem os maus caminhos e a violência. Aleluia! Deixem os maus caminhos e a violência. Aquele povo era conhecido por causa dessa idolatria, por causa dessa violência, meu querido. Você consegue entender um homem e uma mulher de Deus quando é levantado, seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, ele muda aquela situação, ele muda aquele decreto. Ele fez com que o rei que era perverso, o rei que se achava o maioral daquela região, daquela nação, uma palavra dirigida pelo Senhor. Você quer ser boca do Senhor? Você quer boca do Senhor? Você quer ser boca do Senhor? Quantos querem ser boca do Senhor? Amém. Jonas não precisou falar muito, até porque aquele povo já sabia. O povo lá fora sabe que eles precisam de arrependimento, eles precisam de salvação, mas eles precisam de uma palavra diferente. Jonas, ele foi aqui, ele podia chegar e dizer àquele povo: olha, vocês são isso, vocês são aquilo, vocês vão para o inferno, ele podia, mas ele simplesmente trouxe a memória daquele povo: olha, lembra do que o Senhor disse, você lembra do que o Senhor tem te falado, você lembra do que o Senhor tem falado, e o que vocês têm feito. Quando Jonas chegou com essa palavra, daqui a 40 dias, eu acredito que o povo entendeu. Como eu acredito que você sabe quando o Espírito Santo fala contigo, você sabe quando o Senhor tem falado contigo. E aquele povo, apesar de toda a crueldade, apesar de toda a maldade, eles se renderam. Eles falaram: Senhor, eis-me aqui. E eles começaram a jejuar e a clamar. Versículo 9 diz assim: talvez Deus se arrependa. Aí já entra a humildade do povo. O povo sabendo que estavam mal diante do Senhor, mas mesmo assim, olha, se Deus quiser fazer, tudo bem. Mas se Deus também não quiser, tudo bem. Eu reconheço que eu sou ruim, eu reconheço que eu sou perverso, eu não mereço nada, mas eu sei que o Senhor é misericordioso. Versículo 10 diz assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os maus caminhos. Aleluia. Irmão, glória a Deus. Eu tenho que falar isso aqui. Glória a Deus, aleluia. Nínive se arrependeu. E o Senhor viu que aquela nação, aqueles moradores que eram cruéis, bárbaros, rebeldes, duro coração, eles se arrependeram. E a palavra do Senhor diz que, visto, versículo, quem viu o Senhor, tendo em vista que eles fizeram e como eles abandonaram os seus maus caminhos, eles abandonaram os seus maus caminhos. Irmão, falar que ama a Deus é muito fácil. Tatuar o Senhor na pele é muito fácil. Colocar cordãozinho, adesivo, seja lá o que for, é muito fácil.
Só que o Senhor Jesus, ele disse uma coisa que é profunda e que muda muita coisa. Ele diz assim, ó: aquele que me ama verdadeiramente, ele obedecerá ao meu mandamento. Aleluia! O arrependimento que o Senhor espera de mim e de você é que eu abandone. E você sabe o que você tem que abandonar. Eu sei que eu tenho que abandonar. O Espírito Santo há de te ajudar daqui para frente. Eu não sei o que você precisa abandonar, eu não sei o que você precisa deixar, mas o Senhor diz: olha, eu tenho grandes coisas para a sua vida, mas você precisa fazer a sua parte. Eu faço o impossível, eu sou capaz de mover céus e terra, eu uso peixe, eu uso planta, eu posso usar qualquer coisa. Eu posso convencer o coração daquele que você acha que é duro demais, como aconteceu com o rei de Nínive, mas você tem que fazer a sua parte. Aleluia! O arrependimento é isso, meu Glória a Deus! O arrependimento não é só você chorar, você pedir oração, se derramar nesse altar, e na próxima oportunidade do Senhor fazer o teste contigo, você ceder e você retroceder. A palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer naquele que retrocede. E Jonas, foi preciso ele parar na boca daquele peixe. Imagina que agonia foi. Se você ler depois no versículo 12, ele virou até poeta, ele começa a se arrepender. O cara que falou: não, eu não quero, ele começa: Senhor, me tira daqui. Não é diferente de hoje, né? Porque a gente só procura o Senhor quando tudo está mal. Por que isso? O nome disso é ingratidão. O nome disso é falta de amor. Que o Espírito Santo venha queimar em nossos corações mais amor, mais desejo, e nós não sejamos pessoas interesseiras diante do Senhor. Pai, eu só faço o Senhor me der. Os ninivitas chegaram a esse ponto: olha, talvez o Senhor faça, mas se o Senhor não fizer, não importa. A gente só está cansado com essa vida, porque a gente tem feito isso, a gente tem feito aquilo, mas nada muda. Irmãos, às vezes nada muda na minha vida, na sua vida, é por causa da sua rebeldia, é por causa da sua desobediência. O Senhor está sempre de braços abertos, Ele está pronto para te ouvir, te abençoar, mas a dureza do seu coração, do meu coração, não permite. A palavra diz que são as nossas iniquidades que separam a gente do Senhor. Quantas lutas nós enfrentamos, eu sei, eu já passei por isso, eu acredito que muitos, quando a gente começa a desprezar a presença do Senhor. E Jonas, infelizmente, com todo o conhecimento que ele tinha, ele começou a desprezar. Ah, é só mais uma profecia, aquele povo já sabe, aquele povo é ruim, é só mais uma profecia. Irmãos, não é só mais um culto. O Senhor pode estar mudando a sua realidade hoje, só depende de você. O Senhor pode estar transformando a sua vida, o seu casamento nessa noite, sabe? Eu tenho conversado com algumas pessoas, e o Senhor tem me ensinado que o inimigo quer que a gente pense que é só mais um culto. É só mais um culto, é só mais um encontro de clamor, de oração, é só mais um louvor, é só mais uma ministração. Não é. É mais uma oportunidade. Os ninivitas, eu não sei quanto tempo os ninivitas esperavam por aquele momento, mas quando o Senhor falou, eles obedeceram ao chamado. A nossa vida não muda enquanto nós somos o Senhor do nosso tempo. A nossa vida não muda quando nós somos senhores da nossa própria vida, da nossa própria história. O Senhor te pergunta: até quando você vai querer se mandar? Até quando? Até quando? E a gente vê aqui que os ninivitas se renderam. Só que aconteceu uma situação. Jonas ficou irado. Jonas ficou irado. Como é que pode, Senhor, um povo tão cruel daquele que o Senhor disse que ia destruir, um povo que uma vez destruiu tudo, e o Senhor me usou para falar que ia ser reconstruído, que o Senhor ia restabelecer as fronteiras. Agora o Senhor disse que vai libertar aquele povo. Jonas ficou irado.
porque Deus perdoou aquele povo. E Jonas começou a ficar chateado com o Senhor, ficou meio no estado de depressão, ele ficou transtornado, ele pediu a própria morte. Por quê? Porque Jonas tinha feridas na alma. Jonas, ele era um profeta do Senhor, ele falava de Deus, ele pregava sobre o Senhor, só que em algum momento ele deixou de buscar se parecer com o Senhor. Tanto é que ele diz aqui em seu próprio texto, capítulo 4, ele diz assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, ele se enfureceu. Aí ele orou ao Senhor e disse assim: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu estava em casa. Foi por isso que eu me apresentei e fugi para Tarso, porque eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois te arrepende. Agora tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor do que viver. Então ele não ficou satisfeito com aquilo, apesar de tudo. Jonas precisava ser tratado. E Deus, meu querido, o plano dele é perfeito, ele sabe o que ele faz. Jonas demorou para entender que o tratamento, a cura que ele precisava estava justamente ao obedecer a palavra do Senhor. A obediência, a ida dele àquele lugar, ele não sabia, ele não entendia, mas ele estava sendo curado. Aleluia. Quem sabe você tem enfrentado uma depressão, um transtorno. Irmãos, para um homem de Deus, um profeta do Senhor, pedir a morte, se eu não me engano 3 vezes, quando ele diz assim, me joga no mar, ele sabia que poderia morrer, porque o mar estava revolto. E aqui ele diz: Senhor, tira a minha vida, eu já fiz o que o Senhor pediu, pode tirar. Mais à frente, ele estava num lugar que tinha muito calor, o Senhor fez crescer uma planta, protegeu ele. Depois veio uma largata, um inseto comeu aquela planta, e o sol começou a arder, ele começou a reclamar de novo, ele pediu a morte. Algo estava errado dentro dele. Isso nos chama a atenção, porque nós também passaremos por momentos difíceis. Existem doenças sim físicas, mas existem doenças da alma, e nós precisamos ser tratados. Jonas ali, ele tinha um ressentimento, porque ninguém em sã consciência, ninguém na sua saúde total vai pedir a própria morte, não vai. Então Jonas pediu a morte. Ele pediu a morte 3 vezes, e Deus começou a falar: olha, por que essa raiva? Deus perguntou para Jonas, primeira vez: por que você está com raiva? Eu concedi graça a esse povo, você deveria estar contente. Aleluia. Eu sou misericordioso, você acabou de dizer, se o povo se arrepende, eu concedo graça. Qual é a sua razão para você estar tão chateado assim, Jonas? Nessa primeira pergunta, Jonas não respondeu. Só que quando Jonas sentiu o calor, quando aquela arvorezinha que protegia ele do sol, quando aquela planta, versículo 6, o Senhor fez crescer uma planta, mas quando aquela planta, a sombra acabou, Jonas começou a sentir na pele. Quando ele começou a sentir na pele, o Senhor perguntou para ele: olha, você se preocupou com uma planta? Você se preocupa com uma planta? Essa planta que estava te protegendo do sol, você se preocupou com ela? Você ficou irado porque agora essa planta não está te trazendo sombra? E com o povo? Com o povo que é mais importante. O Senhor disse para Jonas no capítulo 4,
versículo 10. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta? Embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Versículo 11. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então o Senhor falou para Jonas: você está preocupado só com o que te interessa? Só com o que te interessa? Os seus relacionamentos, os seus negócios? Eu te chamei para profetizar, Jonas. Eu te chamei para fazer a minha obra. Porque você começou a se incomodar quando algo te feriu, quando algo tocou na sua carne, quando algo foi na sua vida, na sua família, nas suas finanças. E muitas das vezes isso acontece com a gente. A gente só quer se render ao Senhor ou dar o melhor ao Senhor quando o negócio é com a gente. Quando é com o irmão a gente ora, quando é com o outro é para depois. Meu querido, o chamado de Jonas era para profetizar. O chamado de Jonas era para profetizar. Eu não sei qual é o seu chamado, mas você sabe. Se você não sabe, o Senhor quer te convidar nessa noite para você descobrir. Porque assim como Nínive, aquela cidade perdida, pessoas precisam conhecer esse Deus. Aleluia. E o Senhor quer te usar. Amém, para fazer isso. E o Senhor começa a perguntar para ele: Jonas, você teve preocupação com uma coisa porque você sentiu o calor, porque doeu na sua pele? Olha, eu vejo muito mais. Enquanto você está preocupado com os seus negócios, com a sua igreja, com o seu ministério, somente com a sua família, eu estou preocupada com os perdidos. O Senhor está preocupado com os perdidos. Então eu louvo a Deus, pastor Fábio, todos que têm o chamado em particular de levar a palavra àqueles que estão perdidos, assim como Nínive, aqueles que estão lá fora precisando de uma palavra. Que Deus continue usando todos aqueles que se dispuserem para pregar ao Senhor. Amém. Seja aqui no templo, seja fora. Então Jonas, ele era um pouco egoísta, porque ele teve misericórdia, ele se incomodou com uma planta, mas ele deixou o ressentimento falar mais alto. Irmãos, como nós vamos pregar de um Deus que é misericordioso, se nós não temos misericórdia? Será que nós somos a igreja mesmo? Será que nós somos os evangélicos que está lá nas estatísticas do IBGE, de outras estatísticas? Como nós vamos pregar no amor do Senhor, se está nos faltando esse amor? Como é que Jonas ia chegar lá como um Deus misericordioso, se ele tinha essas recordações, se ele tinha esse ressentimento? O Senhor nessa noite quer curar a sua alma. O Senhor quer curar você de todo ressentimento, porque Ele tem pressa. O Senhor tem pressa na minha vida e na sua vida. Ele quer te tirar desse vale. Aleluia, 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 Senhor. Tira-nos do vale, Pai. Senhor, se essa situação que nós estamos enfrentando foi nós mesmos que nos entramos, foi a nossa desobediência, ou então porque desprezamos o nosso chamado. Jonas começou a desprezar o teu chamado e começou a passar por situações, e não só ele, pessoas que acompanhavam ele passaram por tribulações. Irmãos, não fuja da presença, não negocie a presença, porque quando Jonas fugiu da presença, ele colocou em risco não só você, não só ele, mas a família dele, a casa dele e todos que estavam ao redor. E Jonas não entendia que a cura dele estava na obediência. Aleluia. Jonas não entendia que a cura dele estava na obediência. Meu irmão, às vezes a sua cura não vai estar no remédio, por mais importante que seja. A sua cura vai estar na obediência. A sua cura vai estar no serviço.
Jonas não entendia, Jonas queria fugir. Eu vou fugir, eu vou viajar, eu vou parar tudo. Mas o Senhor disse: Jonas, eu te chamei para profetizar. Eu não te chamei para viajar, eu não te chamei para ganhar dinheiro, eu não te chamei para nada disso, Jonas. Eu te chamei para anunciar as boas novas de salvação. Eu te chamei para profetizar. Tu és profeta, tu és servo do Altíssimo. E ele tentou fugir, mas não conseguiu. Não fuja. Quem sabe o seu milagre está justamente na sua obediência. Levante-se, meu querido. Quem sabe você não sente que tem um chamado, um dom para louvar, para cantar, tocar, mas você está numa igreja que tem muitas frentes de trabalho. Essa semana eu assisti uma mensagem que falava sobre a educação cristã, como as nossas crianças precisam de conhecer o nosso Senhor. Aqui nós temos um ministério infantil muito bem organizado. Eu tenho certeza que lá tem vaga para você. Nós temos um trabalho que é fora do templo, um trabalho social. Eu tenho certeza que o pastor Fábio, eu tenho certeza que alcançando corações tem vaga para você. Quem sabe também você se sente feliz em deixar a casa do Pai adornada, limpa. Quando nós chegamos aqui, pisamos nosso pé e sentimos aquele cheiro de limpeza, existe uma equipe por trás disso, que são os verdadeiros levitas, aqueles que cuidam da presença da casa do Senhor, do templo, da casa de oração. E o Senhor está dizendo: olha, será que você quer se levantar para servir? Eu posso te curar, Jonas. Eu posso te curar dessa depressão, Jonas. Eu posso te curar desse transtorno. Jonas, olha, estava feliz, mas de repente pedia a morte. Ele tinha um transtorno meio que bipolar, ele estava mal consigo mesmo. Ele precisava de cura na alma. Mas esse problema todo é porque ele estava fugindo. A vida fica mais leve, meu querido. O Senhor diz: olha, vem até mim, tome, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, o meu mandamento não é pesado. A sua vida está pesada, está cheia de transtorno, porque você está querendo ser o Senhor da sua vida. Você não está se rendendo de coração, de corpo, alma e espírito. O Senhor quer dar um passo na sua realidade. Ele quer mudar a sua realidade. E Jonas precisou passar por aquilo. Que não precisemos passar pelo que Jonas passou, sufoco, parar na barriga de um grande peixe para morrer. Gostaria de chamar aqui a irmã Nata, pedir para levantar um clamor nessa noite. Você que pode, levante-se do seu lugar, chamar a equipe de louvor também. Aleluia. Espírito Santo,